profeta Jeremias, no capítulo 1. Essa é a primeira mensagem que eu quero ministrar para vocês nessa campanha dos 12 dias de clamor do ano de 2021. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Graças a Deus. Vamos meditar no que diz aqui a palavra do Senhor. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, abra aí. Quem estiver em casa assistindo, também abra a sua Bíblia. Alguns vão fazer a campanha de forma remota, vai fazer a campanha em casa, né? Assistindo os cultos. Então vamos lá, vamos juntos e Deus vai falar conosco. Jeremias capítulo 1. Os que já encontraram, digam amém. A partir do versículo 4 diz assim a palavra do Senhor: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, isso que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Glória a Deus. Olha, ponho-te deste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruires e para arruinares, e também para edificares e para plantares. E ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que és que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém. Fecha os teus olhos. Fala conosco, Senhor, nesta manhã de domingo. Hoje é o primeiro dia da campanha. Que o teu Espírito Santo tenha a plena e a total liberdade para falar conosco, Senhor. Nos abençoe, Pai, nós precisamos ouvir tua voz. Abençoe quem assiste agora esse culto, que acompanha, Senhor, a transmissão. Vem abençoar todos nós. Eis-me aqui, Pai. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã de domingo. Bom, eu quero falar sobre Jeremias, e alguns dias dessa semana vou falar um pouco mais sobre ele. E nós vamos entender um pouco do chamado de Jeremias nesse dia de hoje. Quem foi Jeremias? Jeremias foi um profeta. Jeremias foi um profeta e um dos grandes profetas, escritores. E um dos grandes profetas que Deus deu visões. Nem todos os profetas tiveram tantas visões como Jeremias, como Ezequiel, por exemplo, como Daniel, como Isaías. Jeremias teve várias visões da parte de Deus, e o chamado dele aconteceu com Deus falando com ele e Deus dando visões para ele. Jeremias é de uma época muito difícil. Ele é de uma época de transição. Ele é de um período pré-exílio, ele é antes do exílio. E ele pega um período do exílio. Então ele está nessa transição. E Deus usa ele para falar com a nação de Judá, acerca de consequências do afastamento de Deus. Primeira coisa é isso. Jeremias fala de consequências do afastamento de Deus. Quem entendeu? Diga amém.
o prejuízo que é se afastar de Deus. Se arrasta, mas não se afasta de Deus. Vai tropeçando, mas não se afasta de Deus. E nós estamos numa época que as pessoas elas têm buscado cada vez mais justificativas para se afastar de Deus. A pandemia, o distanciamento social, o isolamento, foi uma grande comprovação disso. Que a igreja estava cheia de pessoas que já estavam afastadas de Deus. Eu não estou criando julgamento de ninguém, estou fazendo uma análise. Como pastor local de uma igreja, eu posso fazer essa análise crítica do momento nosso. Então a pandemia, eu acho que esse microfone vai me deixar na mão. Deixa eu tentar usar outro. Ele só. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá. Então a pandemia, ela mostra isso, ela comprova isso, que a igreja já estava cheia de pessoas que já estavam afastadas, e que o argumento do distanciamento, o argumento da pandemia só serviu para intensificar isso. E o prejuízo do afastamento de Deus é muito grande. As justificativas são várias. O pastor serve como justificativa. Porque o meu pastor, que coloca lá o meu defeito do pastor, defeito da igreja. Porque a igreja não tem e a estrutura da igreja. Não é argumento. Porque isso da igreja, porque aquilo da igreja. Ou então se usa argumento, problemas particulares, que é a minha família, porque o meu casamento, porque os meus pais, porque os meus filhos, e começa a se utilizar desses tipos de argumentos para justificar o seu afastamento. E o que eu quero que você entenda, antes de eu começar a entrar aqui no texto e me aprofundar no texto, é que o afastamento, o esfriamento espiritual, ele não acontece imediatamente. Preste muita atenção no que eu vou dizer. O afastamento, o esfriamento espiritual, ele não acontece rapidamente. Por quê? Porque o nosso adversário não tem pressa. Vamos falar isso? Diga para o irmão do lado: o diabo não tem pressa. Não tem pressa, descobri isso, irmãos. Ele não tem pressa. Ele começa, olha para cá, ele começa colocando sentimento. Ele começa te dando um senso crítico. Você se pega em pequenas coisinhas e você viu aquela irmã, você viu aquele irmão, você viu aquela pregação, você viu o pastor, você viu o seu... E essas pequenas coisinhas, irmãos, que parece que não faz mal nenhum. É aquela machadada para derrubar uma árvore. Porque uma árvore, ela não é derrubada com uma machadada só. Pá, 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 e vai dando. Pá, pá, e vai batendo. E a estrutura vai balançando até que cai. Então o esfriamento espiritual é justamente esse termo que se usa. Esfriamento. Está quente, vai esfriando. Depois de quente fica o quê? Morno. Depois de morno fica o quê? Esfria. Pronto. Então o adversário não tem pressa. E nós começamos a usar argumentos, e nós começamos a justificar dizendo que a distância, que o culto demora demais, que o culto demora de menos, que a pregação se estende muito, que essa pregação se estende menos. E nós começamos a usar o argumento do dinheiro. Porque eu gasto quando eu vou para a igreja, eu gasto com o meu ônibus, eu gasto com combustível. Aqui não tem estacionamento, né? Mas tem lugares que a pessoa tem que pagar estacionamento. E começa a usar como argumento isso. E a pessoa vai esfriando, ela vai se distanciando. Eu estou trabalhando muito, ou então eu não estou trabalhando.
E essas desculpas, nós vamos acumulando elas, e a gente começa a esfriar, a distanciar. Nós começamos a substituir Deus. Nós começamos a servir o dinheiro e nos tornamos apegados ao dinheiro. E daqui a pouco a gente não tem nem mais forças de dar a nossa oferta, os nossos dízimos, porque nós começamos a acreditar que aquele dinheiro é algo que vai fazer falta, que é algo que Deus não vai te abençoar. Não é assim que funciona. Isso é um esfriamento. E o interessante, irmãos, que o esfriamento, o distanciamento, a pessoa não percebe, mas quem está do lado percebe. O pastor percebe, a família, os amigos mais próximos, eles vão perceber, porque você muda, o teu jeito de falar muda, aquilo que você começa a ouvir vai mudar, você mudou. Então Deus usa Jeremias para alertar esse povo, e não é fácil você falar a verdade, porque tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Quem entendeu? Diga amém. Vai, pastor, mas que pregação maluca é essa? Começo de ano, manda uma pregação para me jogar para cima. Irmão, eu quero uma pregação que te joga para o chão, para a realidade, para você não desviar esse ano. Posso ouvir amém, querido? Para chegar dia 1º de janeiro, você está aqui de novo, aqui, adorando a Deus e falando: olha, mais um ano venci, 2021 venci, estou aqui começando 2022 para a glória de Deus. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor, aleluia, glória a Deus. Então a pessoa vai esfriando, vai questionando, vai justificando, vai dando desculpas. Esse povo de Jeremias, Deus fala com Jeremias, você vai falar com esse povo. E Jeremias já fez uma previsão, falou: Deus, não vai dar certo. O Senhor vai me usar para falar com esse povo? Deus falou: é. E você vai falar desde o rei até o povão, você vai falar com todos. E Jeremias falou assim: Deus, mas isso é difícil, porque esse povo é um povo obstinado. Se eu fosse no lugar de Jeremias, eu diria uma palavra mais simples. Eu ia falar: esse povo é tudo mala. É um povo arrogante, é um povo prepotente, cheio de si. Como que eu vou chegar para eles e vou falar: vocês estão errados, vocês se afastaram de Deus, vocês estão mais interessados em dinheiro, mais interessados em bênção, mais interessados em isso e aquilo, do que servir a Deus de verdade? Então Deus falou assim: não, mas você vai falar. E Deus chama Jeremias, porque Deus olhou em Judá e Deus viu em Jeremias alguém que ele poderia usar. E quando Deus me deu essa palavra para começar a campanha, Deus começou a ministrar no meu coração que Ele quer usar as nossas vidas nesse ano. Não somente quer, mas Deus vai usar a tua vida nesse ano para uma grande obra, amém? Pode ser pregando, pode ser cantando, pode ser orando, pode ser evangelizando, pode ser ofertando, mas Deus vai te usar para uma grande obra nesse ano. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso, aleluia. Eu creio, quem crê, diga amém. Daí Deus fala com Jeremias, e eu quero falar desse texto agora. Por enquanto foi só uma introdução. O que Deus falou para Jeremias? Versículo 5: antes que eu te formasse no teu ventre, melhor dizendo, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Você sabe que aqueles que são calvinistas, aqueles que acreditam na teologia de João Calvino, que foi um dos reformadores da igreja protestante, eles amam esse texto, porque esse texto dá a impressão que Jeremias era um predestinado. O que é um predestinado? Existe um grupo de pessoas que acreditam, são chamados de calvinistas, que Deus já predestinou aqueles que serão salvos.
Então esses que serão salvos, existe um termo mais grosseiro que é dito, né? Uma vez salvo, sempre salvo. É mais ou menos isso. O calvinista acredita que antes que ele nascesse, o Senhor já o escolheu para ele ser salvo. Mas e aquele pastor que não foi predestinado? Esse não será salvo. Ele faça o que ele fizer e não será salvo. Contrário do predestinado, faça o que fizer, vai chegar uma hora que Deus vai salvá-lo de qualquer maneira. Os calvinistas olham para esse texto e eles enxergam nesse texto uma predestinação. Eu particularmente enxergo diferente. O que existe aqui é uma predestinação, sim, mas não é uma predestinação para ser salvo. Eu particularmente não acredito que nós somos predestinados para sermos salvos, mas eu acredito nessa predestinação aqui. Qual? Do chamado. Glória a Deus. Que antes mesmo de eu ter consciência do que é evangelho, o Senhor já tinha me escolhido para levar o evangelho dele. Eu acredito muito nisso. Jeremias, ele foi chamado por Deus, diz aqui o texto, quando ele ainda estava sendo formado no ventre da sua mãe. E o texto ainda diz: eu te conhecia, eu já te conheci desde o ventre. Eu acho maravilhoso textos assim, queridos, que mostra que Deus conhece cada um de nós aqui na individualidade. Eu amo isso. Eu amo, sabe por quê? Porque dá a ideia de que Deus não trata a gente como um rebanho. Deus não trata a gente no atacado. Deus não trata a gente numa coletividade. Deus não trata a gente aqui, vou dar uma bênção aqui que vai atingir todo mundo, não. Deus, ele é individual. É maravilhoso isso. Deus sabe o que eu preciso, irmãos. O que aqui, o meu irmão aqui em cima precisa. O que você precisa. O que aquela outra irmãzinha ali precisa. É algo totalmente diferente daquilo que eu preciso. Quando o texto diz que Deus conhece a gente, Ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe até onde a gente suporta passar por uma luta. Ele sabe o que a gente precisa na nossa casa. Ele sabe aquilo que a gente precisa até no nosso bolso. Ele sabe aquilo que a gente precisa, irmãos, para sobreviver. Deus sabe exatamente aquilo que você precisa. E tranquiliza o teu coração, porque 2021, sabe o que você vai experimentar? O cuidado de Deus na tua vida. Você vai ver o quanto Deus é detalhista, porque Ele sabe exatamente aquilo que eu preciso e que você precisa. Quantos podem glorificar o Senhor? Aleluia! Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe. Tem gente que, se eu pregar aqui, irmãos, bênção financeira, vai falar assim: pastor, eu não tenho problema financeiramente. Se eu pregar aqui bênção sentimental, tem gente que vai falar assim: pastor, eu não preciso disso não, estou de boa. Mas tem gente aqui, irmãos, que precisa. E Deus é tão maravilhoso. É uma pregação só, não é verdade? Vocês estão ouvindo uma pregação só. Mas Deus está falando na individualidade.